Boa noite a todos. Agradecer demais a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Como jornalista, um privilégio poder participar de um projeto como o Brasil, um espaço absolutamente especial para mim, como profissional da comunicação, para poder aproveitar e explorar o privilégio de ter como interlocutores formadores de opinião, tomadores de decisão. Inclusive, aqui à noite, duas vítimas de entrevistas minhas, com quem aprendi muito, Reni Ozzy Kukier, Marcos Troirro, que me ajudaram e me ajudam muito na compreensão do cenário internacional. E eu vou, talvez, ao dividir com vocês aqui as minhas percepções sobre o cenário internacional e sobre um papel do Brasil nesse cenário internacional, eu tenho que fazer algo que a Luana evitou fazer, que é revelar a idade, né? Eu faço parte de uma geração que talvez seja a única na história. Eu nunca parei para perguntar para um historiador, e vejo que há vários aqui que compartilham da minha condição geracional. O que eu quero dizer com isso? Nós atravessamos 3 momentos geopolíticos absolutamente distintos. Tenho dúvidas se outras gerações ao longo da história da humanidade passaram por momentos semelhantes ou por tantos momentos politicamente, geopoliticamente diferentes. Eu sou de uma geração que nasceu, amadureceu nos tempos da Guerra Fria, nos tempos da bipolaridade, quando havia duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Nós testemunhamos o fim desse período histórico. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Em 91, o fim da União Soviética. E ingressamos no chamado mundo unipolar. Nós vamos ter, por 20 anos, uma hegemonia norte-americana que eu arrisco dizer sem precedentes na história da humanidade. Por cerca de 20 anos, os Estados Unidos vão ser responsáveis por alguns números absolutamente impressionantes. Um número que eu costumo mencionar com certa frequência é que em algum momento dessa hegemonia americana, que vai de 1989 até a crise financeira de 2008 e 2009, os Estados Unidos, com 5% da população do planeta, chegaram a responder por 34% do PIB global. Nesse mesmo período histórico, os Estados Unidos responderam por mais, em algum momento, de 50% de todos os gastos militares do planeta. Pois bem, enquanto os Estados Unidos exerciam essa hegemonia talvez sem precedentes na história da humanidade, pela sua amplitude, pela sua prevalência nos campos político, econômico e militar, havia o fenômeno dos países emergentes. Eu tive a sorte, a possibilidade, o privilégio de estar em Pequim, né? Eu primeiro passei 4 anos em Moscou e depois em Pequim, e justamente acompanhar esse processo que corria em paralelo ao exercício norte-americano da sua hegemonia. A emergência de países que eram periféricos para o capitalismo naquele momento histórico, se transformando em países centrais para o capitalismo. E esse movimento fica claro a partir da crise financeira de 2008 e 2009. Vocês vão se recordar, por exemplo, da quebra do banco Lehman Brothers, que foi o grande símbolo daquele momento histórico. Essa crise financeira internacional é uma espécie de divisor de águas para a entrada no atual momento histórico. Ou seja, a minha geração, nós testemunhamos a bipolaridade da Guerra Fria, a unipolaridade norte-americana, e vivemos agora os primórdios da formação do mundo multipolar. Ou seja, a ideia de que temos, perdão pela obviedade, uma reacomodação com novos polos de poder. E é exatamente esse movimento que transforma o cenário geopolítico,
que transformam o mundo em um cenário mais turbulento. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo ao longo do meu trabalho atual, como jornalista, como palestrante, é se vivemos em um mundo mais turbulento, mais inquieto do ponto de vista geopolítico do que há 20, 30 anos. E a minha resposta, sem hesitar, é que sim, vivemos num mundo bem mais turbulento. A Guerra Fria, ela, claro, era uma disputa por áreas de influência entre duas superpotências. Mas havia um grau de previsibilidade alcançado entre Moscou e Washington, sobretudo a partir da crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Estados Unidos e União Soviética disputavam zonas de influência, claro, era a natureza da Guerra Fria, mas faziam isso dentro de um certo conjunto de regras que haviam tacitamente, ou às vezes explicitamente, sido acertados entre a Casa Branca e o Kremlin. No mundo unipolar, havia uma previsibilidade pelo fato, não completa, óbvio, mas uma certa previsibilidade pelo fato de haver uma única superpotência ditando rumos, ditando regras, colocando certos parâmetros. Claro que a gente teve, por exemplo, o 11 de setembro, o maior atentado terrorista da história. Curiosamente, um grupo terrorista é quem questiona essa hegemonia norte-americana. No mundo multipolar, cujos primórdios estão hoje diante de nós, há um processo de busca de reacomodação de forças políticas, de forças econômicas e de forças militares. Basicamente, o fenômeno que se desenrola diante de nós, desde 2008 e 2009, se a gente usar um divisor de águas, é a ideia de que dois polos tradicionais de poder, os Estados Unidos e a União Europeia, se esforçam hoje em que sentido? Basicamente no sentido de frear uma perda relativa de poder político, econômico e militar. Enquanto dois grandes polos de poder em ascensão, eu me refiro à China e me refiro à Índia, buscam exatamente o contrário. Buscam ampliar o seu espaço de influência política, econômica e militar. São exatamente esses dois movimentos antagônicos, Estados Unidos e União Europeia, buscando frear a perda de poder relativo. China e Índia, buscando ampliar o seu poder político, econômico e militar. É o choque entre esses dois movimentos que produz essa turbulência, que produz essa sensação, não apenas uma sensação, mas o fato de vivermos um mundo mais imprevisível, mais cheio ou com um número maior de conflitos. Ao mesmo tempo, e acho fundamental a gente destacar isso, há toda uma outra camada de países que não tem o mesmo peso político, econômico e militar daqueles 4 centros que eu mencionei, mas que são players fundamentais na reacomodação das forças no cenário internacional, que buscam, ainda que coadjuvantes ou não protagonistas principais, buscam também se reposicionar. A quem eu me refiro? Eu me refiro a um grupo de países como Rússia, Japão, Indonésia, Arábia Saudita e, last but not least, nós, o Brasil. Mencionaria também 2 polos que, a meu ver, têm agendas que buscam, para mim, muito mais a instabilidade do que a estabilidade e que também acabam influenciando esse cenário global de forma, a meu ver, negativa. Eu me refiro ao regime teocrático do Irã e me refiro à ditadura comunista da Coreia do Norte, mas isso é um outro tema que a gente pode abordar oportunamente. O fato é que vivemos, portanto, um período histórico de tamanha relevância que a minha sensação é que muitas vezes não nos damos conta da importância do que está acontecendo diante dos nossos olhos. E nós aqui no Brasil, muitas vezes distantes desse debate do ponto de vista da agenda mais comum ou da agenda mais frequente dos debates públicos. Por isso aqui, toda a minha admiração e meus elogios a um projeto como Um Brasil, que traz frequentemente esse tipo de debate,
permitindo que a gente tenha acesso facilitado a pensadores, a diplomatas, a figuras públicas como Marcos, como Reni, que trazem para nós reflexões de como nós, enquanto sociedade brasileira, podemos e devemos estar atentos a essas mudanças, que são, obviamente, também sentidas aqui no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Ressaltar que o que eu vejo como grande ameaça nesse cenário mais turbulento são os seguintes fatores. Primeiro, o choque de nacionalismos. O choque de nacionalismos extremados e a influência de projetos e agendas políticas populistas. Se a gente olhar para os 4 players que eu mencionei, Estados Unidos e União Europeia, China e Índia, quais são os grandes combustíveis ideológicos hoje do projeto de crescimento chinês e do projeto de crescimento indiano? É o nacionalismo. O projeto do Partido Comunista Chinês é claramente um projeto nacionalista. Eu vou pedir desculpas a Donald Trump, mas com falta de criatividade, eu vou dizer que o projeto do Partido Comunista Chinês é Make China Great Again. O projeto hoje do primeiro-ministro Narendra Modi, que deve ser reeleito em breve na Índia, ele que governa desde 2014, também é um projeto nacionalista. Esses projetos nacionalistas, por sua vez, entram em choque e colidem com sociedades democráticas. A Índia é uma democracia, bom, ainda que enfrente um momento um tanto quanto conturbado, mas esses projetos de ascensão de China e de Índia colidem com sociedades democráticas, Estados Unidos e União Europeia, onde eu vejo com preocupação o avanço de projetos populistas. Projetos populistas que sejam de direita ou que sejam de esquerda. Mas a ideia de que a gente possa viver num mundo em que os choques entre a ascensão de novos polos de poder alimentados por projetos nacionalistas em colisão com centros de poder dominados por projetos populistas, francamente, me tiram um pouco do sono. Mas, ao mesmo tempo, não há só uma nota aqui, a meu ver, negativa do ponto de vista desse cenário internacional. Há agendas comuns, importantes e que devem ser exploradas pelos players importantes do cenário internacional. Eu vejo, por exemplo, a questão climática como algo fundamental para a construção de um diálogo entre essas potências emergentes. A gente teve recentemente um encontro entre lideranças chinesas e americanas em que se falou, finalmente, na ideia da construção de uma parceria, um termo um tanto quanto desgastado, mas que quando hoje a gente ouve Estados Unidos e China falarem em parceria, obviamente isso é uma lufada de otimismo, dado que a gente vê entre esses dois países também campos de cooperação fundamentais, repito, questão climática, questão de segurança alimentar e combate ao terrorismo. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma nota, uma percepção, uma abordagem de preocupação com o choque entre nacionalismos, eu queria também aqui enfatizar a possibilidade, ou eu diria mais, a necessidade de que essas lideranças políticas internacionais levem em consideração esses temas prementes que eu mencionei, como, repito, emergência climática, segurança alimentar, a ameaça do terrorismo e, last but not least, o tema nuclear. Parece que essa questão nuclear sumiu das nossas agendas. Eduardo e eu comentávamos antes aqui do encontro, nós somos da época em que havia uma preocupação em se estocar água mineral para a possibilidade de um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Esse elemento, a questão nuclear, não deixou de existir. Mas, para mim, dá a sensação de que ele não tem mais, hoje, no cenário internacional, a relevância, a visibilidade que ele deve ter. Por isso a importância, talvez, de filmes como Oppenheimer, que nos lembram sobre esse fantasma.
Dito isso, o pedido também de que eu fizesse algum comentário sobre a inserção do Brasil nesse mundo que eu procurei muito sintética e rapidamente descrever. Nas minhas reflexões sobre o nosso papel nesse cenário turbulento, nesse cenário cheio de incertezas, eu destacaria 3 pontos. Primeiro ponto, a importância de o Brasil não ter um alinhamento automático com nenhum dos polos de poder que eu mencionei. Que o Brasil se guie, que o Brasil determine os seus caminhos, determine a sua agenda internacional, a partir da percepção não de um alinhamento entre esses grandes centros de poder. E que o Brasil mantenha uma certa equidistância entre esses polos, guiado, óbvia e necessariamente, pelos seus interesses nacionais. O segundo aspecto que eu queria ressaltar sobre o papel do Brasil num cenário como o que eu procurei descrever seria a ideia de o Brasil, sim, ser protagonista no cenário internacional, um país com as nossas dimensões demográficas, territoriais, econômicas. Claro que tem que ser um player ativo no cenário internacional. Eu acho que a distorção é quando o Brasil não é um player relevante, um player ativo no cenário internacional. Então, resgatar o peso inerente do Brasil no cenário internacional me parece um ponto pacífico. A observação que eu faria, enquanto observador, é que o Brasil deveria concentrar os seus esforços de inserção e participação internacional em áreas em que o Brasil tem reconhecida e inequívoca liderança. Eu me refiro, por exemplo, a áreas como segurança alimentar, agronegócio, questões ambientais, e que a diplomacia brasileira, como a gente tem visto recentemente, não desperdiçasse seu capital político enveredando por áreas e por temas em que a participação do Brasil não terá a relevância que alguns dirigentes esperam. E last but not least, a ideia sobre a qual eu reflito há muito tempo, de que cometemos, enquanto sociedade brasileira, enquanto país, um equívoco ao utilizar a política externa como política de governo e não como política de Estado. A ideia de que, ao longo dos últimos anos, diferentes administrações, diferentes governos, utilizaram a política externa como uma plataforma para a aplicação, a implementação de agendas ideológicas, de agendas políticas, de agendas partidárias, e não necessariamente de uma política externa de Estado que leve em consideração não os matizes políticos, não os matizes ideológicos, não os interesses de plantão, mas os interesses de Estado. E isso significa colocar, portanto, a política externa a serviço do desenvolvimento econômico, a serviço da consolidação da democracia e do resgate de um papel cada vez mais importante do Brasil no cenário internacional, em particular num cenário cada vez mais turbulento, como é o cenário de formação desse mundo multipolar, mundo esse que a gente testemunha a sua formação, testemunha a sua gênese e, portanto, vivemos sim, essa é a resposta que eu dou à pergunta frequente, num mundo cada vez mais turbulento, cada vez mais cheios de desafios e que, portanto, a gente traga cada vez mais para o debate nacional os temas da política externa, os temas globais. E o Um Brasil é um projeto que tem feito isso. E eu termino aqui a minha fala deixando o meu agradecimento a poder participar e trazer uma pequena e humilde contribuição para esse projeto tão importante para a sociedade. Obrigado, Um Brasil, obrigado, FEComércio.